Gladys, né? Boa tarde. Tudo bem? Vamos dar a nossa sequência aqui. Vamos? Muita paz para todos nós. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe nesse nosso propósito. Então, nós estamos analisando aqui com André Luiz a reencarnação de Segismundo. É, para mim, o elemento um dos mais importantes do livro Missionários da Luz. E hoje, continuando a nossa narrativa, exatamente onde nós paramos da última reunião, estávamos às 2 horas depois da meia-noite, ou seja, 2 horas da madrugada, permaneciam ao nosso lado, não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família, carregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião. O Alexandre explicando para todo mundo. Agora, meus irmãos, penetraremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre a carinhosa mãe de Raquel, acentuou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. É uma imagem, é uma cena maravilhosa que pega o Segismundo, agora em miniatura, em forma de criança, entrega para a mãe de Raquel, que vai ser a avó, seria a avó do próprio Segismundo, mas está desencarnada, né? E para que ela, a mãe de Raquel, entregasse para Raquel o Segismundo criança. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia, ali reunida, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial, em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas, ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito consciente da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e de aprendizado, os seus cérebros carnais não conseguiram fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato
gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores e de luz. Então é um processo muito lindo, o processo da reencarnação de Segismundo. Ele que vai ser entregue através da própria mãe de Raquel para Raquel. Raquel vai receber nos seus braços de sua própria mãe o Segismundo. E todo o quarto, né, totalmente enchido de flores, de luz, uma coisa mais bela, muitos companheiros, muitos amigos, acompanhando a reencarnação de Segismundo. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos esposos esperançosos. O quadro, segundo André Luiz, era muito lindo. Era um quadro comovedor. Duas entidades, ao lado de André Luiz, comentavam de forma bem fraternal: é sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Em outras palavras, é muito penoso reencarnar. Embora todo esse quadro, todo esse cenário, né, Segismundo na forma de criança, sendo entregue pela avó, que é a mãe de Raquel entrega para Raquel o Segismundo, que vai receber no seu ventre esse novo espírito, e todo aquelas mais de 100 entidades ali próximas, tudo amigos de Segismundo, um quarto adornado de flores belíssimas, irradiando luz, um verdadeiro espetáculo realmente da natureza. Mas todo o processo reencarnatório acaba sendo bastante penoso. É o que ele está dizendo. Então a reencarnação não é uma coisa tão simples assim. Como ele diz, é sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido regiões divinas da luz espiritual. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que mesmo em tal circunstância sublime, é a felicidade daqueles que praticam bem. Sim, respondeu uma outra entidade próximo de André Luiz. O Segismundo, ele tem lutado muito pela redenção. E nessa luta, ele vem sendo um servo devotado de todos nós, considerando o bem, portanto, ele bem merece as alegrias desta hora. É um verdadeiro espetáculo, é uma verdadeira festa a reencarnação de Segismundo. Embora ele sofrendo muito, embora para poder se tornar miniatura, para mais tarde se tornar adulto, ele realmente ser colocado no ventre, ou pelo menos colocado nesse momento, né, nos braços da sua futura mãe, que é Raquel, pela própria mãe de Raquel, entregando o meu netinho, né? Coisa mais linda, um quarto repleto de amigos, né? Mais de 100 espíritos ali, todo florido. É um verdadeiro espetáculo, mas também para o espírito reencarnante é bastante penoso. A esse tempo, André observou que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel entre os espíritos construtores. Então nós temos aqui um outro quadro, uma proteção da Raquel, a futura mãe. Os espíritos construtores são aqueles que estão com os mapas cromossômicos, mostrando para o próprio Alexandre como é que seria a distribuição e não desrespeitando relativamente também a questão da herança hereditária dos pais. Então esses, tanto os construtores como alguns convidados, né, e o próprio André Luiz, refletiam sobre esse fato quando alguém lhe tocou levemente, despertando a atenção de André Luiz, era o Alexandre. Alexandre explicando o seguinte para ele: deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento
das expansões afetivas. Então, como vai, um abraçando, apertando a mão do outro. Então, esse é o momento festivo. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Então, ainda não houve a ligação, apenas a preparação. O Segismundo é entregue nos braços, ainda não está reencarnado, mas é o simbolismo disso tudo. O Segismundo é entregue aos braços de Raquel, que vai ser a sua mãe. Vários amigos estão acompanhando esse ato. Um quarto ornamentado com várias flores iluminadas e essa efusiva, né, manifestação, expansão de afetividade desses amigos. E após essas comemorações, essas efetivas expansões afetivas, né, perplexo diante dos fatos novos para ele, o André, né, que não acomodaram o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite, por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-lhe no cérebro de André Luiz. Alexandre percebeu essa dificuldade de André Luiz, ver tudo aquele quadro, né? E o André Luiz, valendo-se, né, daquele instante, acabou indicando o Segismundo, recolhido lá nos braços acolhedores que o aguardavam, e perguntou: Segismundo, apresentar-se-á mais tarde entre os homens tal qual vivia entre nós? É uma pergunta de André Luiz. Como é que vai ser o seu corpo? Por exemplo, aqui ele tem 1,80 m, digamos assim, né? Ele é uma pessoa forte, é de cor clara, tem essas feições X, etc. Tá? Quando ele reencarnar, à medida que ele for crescendo, entre os homens, ele vai se apresentar, sob o ponto de vista morfológico, exatamente como vivia entre os desencarnados, ou seja, aquele Segismundo vai haver uma transformação também na sua morfologia, lógico, e a sua aparência também vai modificar. Essa é a dúvida que o André Luiz tinha e perguntou para exatamente o Alexandre explicar como é que vai ser, né? Vamos chamar, a aparência a gente fala muito em termos do semblante, o rosto, né? Aquele mesmo rosto do Segismundo ou vai ter um outro rosto? Como é que vai ser essa formação? Lembrando que o perispírito é que dá molde ao corpo físico, mas o corpo físico também obedece às questões genéticas. Exemplo, um espírito, digamos assim, que tenha uma morfologia, vamos dizer bem metaforicamente, uma cutis clara, né, no mundo espiritual, é preciso reencarnar numa raça negra, de pigmento negro na Terra. Então, aquela cutis clara, morfológica, atomicamente falando, do perispírito reencarnante, necessariamente vai se ajustar às condições genéticas dessa nova composição material, biológica. Então, embora fosse um espírito, digamos assim, de cor clara, vai estar num corpo negro, com características de raça negra, porque a reencarnação estabelece também a obediência às leis naturais da hereditariedade, considerando as condições físicas. Então, há a hereditariedade física, do qual pode haver uma relativa interferência, mas não de uma forma muito, muito violenta. Vamos analisar isso com calma aqui, como é que o Alexandre vai explicar isso. Segismundo, apresentar-se-á mais tarde entre os homens tal qual vivia entre nós? Pergunta André Luiz. Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Aí o Alexandre respondeu para ele o seguinte: raciocínio devagar, André Luiz, vamos devagar. Falamos da forma pré-existente, que é o perispírito, nela significando o modelo de configuração típica ou, mais propriamente, o uniforme humano. Tudo bem. Quem vai dar o uniforme ao corpo físico é o perispírito, está muito claro. Mas o André Luiz ele vai ter as mesmas feições, já que ele é o molde, então vai ter a mesma cara do Segismundo? Foi a grande dúvida, André Luiz, que eu também teria, né? Ele vai ter as mesmas feições? E vamos ver o que continua explicando aqui o Alexandre. Os contornos, os detalhes, as minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Lembra-se, um espírito é um molde. Digamos assim, um espírito que se apresenta, vamos dizer assim, André Luiz, espírito é de, não posso falar em termos raciais, existem espíritos negros no mundo espiritual, existem espíritos de cor negra. Sim, existem espíritos com as características próprias de quem viveu na Terra. Existem espíritos orientais, espíritos com feições de japoneses, portanto, de raça amarela, portanto, com essa
constituição exatamente com essas típicas configurações morfológicas no perispírito. Então, reencarna um japonês numa condição mais ocidentalizada, no mundo ocidental, vai haver uma modificação, sim, obedecendo à lei da hereditariedade, já está reencarnando numa raça branca. Embora esse japonês apresente características típicas de um japonês morfologicamente considerando o perispírito. Mas esse perispírito também vai obedecer os contornos, né, anatômicos, considerando a hereditariedade. Eu acho que fica um pouco claro para nós. Precisamos dar a impressão, bom, já que ele é o molde, então é um casal de raça branca, digamos que ele tenha sido negro. Então, como ele vai ser o molde, então um casal de raça branca vai nascer um negro. Isso não vai acontecer, porque vai obedecer à lei da hereditariedade. Então, ficou claro para nós. Pode trazer algumas coisas muito distantes, mas os detalhes típicos, contornos, as minúcias anatômicas, não. É isso que o Alexandre está explicando para o André Luiz. A forma física futura do nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Por isso a preocupação daqueles construtores com o mapa genético. Porque tem que obedecer essas realidades. Né? Então, um japonês, um chinês, um hindu e tal, reencarnando uma raça branca, obedecerá também à lei da hereditariedade da raça branca. Porque nós sabemos, por exemplo, que tem a raça amarela, tem a raça vermelha, tem a raça negra, tem várias raças. Tem a raça branca, nós temos várias raças. Então, quando desencarna, a base morfológica do perispírito está muito ligado, como reflexo da vida terrena, à última raça vivida. O negro permanece negro. O branco permanece branco, de acordo com os reflexos da vida terrena, e, portanto, ele traz uma estrutura morfológica muito próxima à sua última experiência. Com características modificadas. Ficar 50 anos no mundo espiritual, há muitas modificações, é claro que há. Mas uma morfologia ligada àquela última experiência, portanto, àquela última raça que ele viveu na Terra. Ficou claro aqui para nós, então, o que está sendo discutido aqui, o que o André Luiz está colocando aqui. Então, em relação a essa forma física futura do Segismundo, vai depender desses cromossomas ligados à condição do pai e da mãe. O que um vai passar os dois vão passar para ele, no novo corpo. Adicione a isso, porém, a esse fator primordial, a influência dos moldes mentais de Raquel. E um outro detalhe, então, quem dá uma configuração importante na própria fisionomia, na estrutura, na tipificação do futuro corpo é a mãe. Então, a mãe ajuda mentalmente também nos moldes do futuro corpo do filho. A mãe também ideoplasma um pouco dessa configuração final do corpo. É muito importante considerar a função da mãe no processo reencarnacionista. Mentalmente ela interfere. Há uma influência dos moldes mentais da mãe na formação do filho. A atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre. O auxílio afetuoso das entidades amigas que o visitarão constantemente, né, que visitarão constantemente o Segismundo nos meses de formação do novo corpo, e poderá você fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus. Então veja, além, né, desses moldes mentais, receber a influência da mãe, a atuação dos interessados também, dos espíritos que estão ali nesse trabalho de colaboração, os construtores que trabalham com a questão genéticas, né, e auxílio afetuoso de outras entidades amigas do Segismundo. Então há uma soma muito grande envolvido na formação desse novo corpo de Segismundo e outros corpos que reencarnam, né, para que nós possamos fazer uma pálida ideia de como vai ser esse corpo no futuro, que vai ter ou não uma relação com o perispírito assim de uma forma absolutamente fiel. Não, vai haver várias interferências nesse processo, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta terrestre concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, porque, por exemplo, o embriologista, quem trabalha com embriogenia, os cientistas no campo da embriogenia, eles ficam espantados diante do que eles chamam de conflitos biológicos no processo do desenvolvimento de um embrião. Eles ficam muito confusos, eles não têm uma matemática para realmente dizer, embora todo um processo de um mapa genético, mas eles ficam realmente totalmente conflitados, né?
alguns fisiologistas no campo da embriologia, né, encarnados, eles ficam, como dizer assim, eles ficam sem dar uma lógica de uma compreensão mais acadêmica a esses conflitos biológicos que ocorrem desde a concepção. Esquecidos de que, muitas vezes, o conflito biológico aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual, ou seja, também há uma interferência espiritual em todo o processo de um arcabouço de uma lei de hereditariedade, mas não de uma forma violenta. Eu lembro que eu cheguei a falar que a reencarnação de espírito que perde a forma humana dá muito mais trabalho que uma reencarnação de um Segismundo, porque, de alguma forma, vai alterar muito uma estrutura genética dos pais para receber um espírito que ficou muito tempo sem forma humana, ou monstrualizado, ou seja, me perdoe a palavra, mas uma forma monstruosa, em termos de perispírito, sem essas características humanoides que nós temos e conhecemos. A reencarnação desse espírito é muito complicada. E eles vão interferir muito no futuro corpo. Então, existem corpos que nascem com deformidades horríveis. Nascem seres humanos com feições de verdadeiros animais, quase que animais pré-históricos. Então, essas reencarnações são muito mais complicadas, até para um embriologista entender um pouco sobre essas questões que ele chama de questões teratológicas dos processos de renascimento. Alexandre esclareceu mais o seguinte: se nós estivéssemos diretamente ligados ao caso de Segismundo, nós estaríamos de posse de todas as informações referentes ao futuro dele, e nesse particular. Mas a nossa colaboração aqui, André, nesse acontecimento é muito transitória e sem maior significação no tempo. Então, não tem importância como vai ser a feição do Segismundo, quando em algum momento eu vou encontrar ele na Terra reencarnado com seus 2 anos, 3 anos, 15 anos, 50 anos, não importa. Qual é a lembrança que vai ter daquele Segismundo de 50 anos agora reencarnado com aquele ex-Segismundo que estava em reencarnação? Isso não tem muita importância. A importância é exatamente aquela individualidade do qual será identificado por assimilação magnética. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde o plano construtivo com fatalismos. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano, que é o que vai acompanhar ele até os 7 anos de idade, porque a reencarnação de Segismundo só será dada como concluída a partir dos 7 anos de idade, estão de posse dos informes, dos detalhes a que nos reportamos, porque ninguém penetra no educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem o conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. E nesse ponto, Alexandre fez um ligeiro intervalo e deu continuidade. Os contornos anatômicos da forma física disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Então, um ser reencarnante, a sua conformação, seus contornos físicos, né, biológicos, anatômicos, né, ou seja, uma pessoa alta, baixa, branca, negra, olhos azuis, verdes, olhos pretos, marrons, castanhos, etc. De qualquer maneira, se são pessoas supostamente belas, dentro dos padrões de beleza transitórios que nós achamos de belos, ou feios também, não importa. Mas tudo isso faz parte de um mapa, de uma estrutura, de uma construção de uma programação para uma reencarnação. Independente dessas particularidades. Vai ser alto, vai ser baixo, né? Se vai ser realmente bonito, vai ser feio. Isso está no estatuto daquele espírito. É aquilo que ele pede, é aquilo que ele precisa, é aquilo que ele necessita, é aquilo que ele vai viver, enquanto na sua programação perdurar o plano reencarnatório. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso trabalhoso contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Ou seja, o objetivo da reencarnação, na sua complexidade, ele chama de um laborioso trabalho contra os defeitos morais. Esses contornos fisiológicos são detalhes. São importantes, mas são detalhes, porque toda reencarnação é um convite para que nós possamos realmente resolver os conflitos e dilemas interiores através das provas que nós vamos escolher nas reencarnações. Então, os pormenores anatômicos, como vai ser meu corpo, seu seio, bonito, branco, negro, enfim, esses detalhes técnicos, né, esses pormenores anatômicos de imperfeição,
circunstâncias que podem me trazer dificuldade econômica, eu vou nascer na mais absoluta pobreza, ou entre marginais, ou entre pessoas muito cultas. Essas circunstâncias adversas, né? Ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e os melhores momentos de redenção para aqueles que renascem. Em outras palavras, reencarnar com todos os desafios da vida terrena, com esses pormenores, às vezes pessoas que não são belas, pessoas que são muito pobres, pessoas que nascem em ambientes de bolsões de muita miséria, de muita dificuldade, esses ambientes constituem, na maioria das vezes, não vai dizer que é sempre, mas na maioria das vezes são os melhores lugares para o verdadeiro aprendizado, tendo como foco a redenção espiritual daqueles que reencarnam. Então que a gente fica naquele coitadinho, aquele coitadismo, né? As pessoas que são passando por essa se colocam como vítima e vão criando vitimismo. Então é a vítima e o coitadista, né? Então fica coitadinho dele, o vitimista lá se alimentando nessas lamúrias. E ele está explicando para nós que exatamente os ambientes adversos, esses corpos aparentemente, anatomicamente falados, imperfeitos, aparentemente imperfeitos, feios, etc., são exatamente os lugares e as condições mais importantes para um verdadeiro aprendizado e a remissão ou redenção daqueles que renascem. Porque ninguém renasce para fazer turismo na Terra. Não há possibilidade de alguém reencarnar para turismo. Porque a gente pensa que é reencarnação. Por isso que há uma beleza, uma festa maravilhosa para Segismundo, um quarto com mais de 100 acompanhantes nessa reencarnação, mas ele mesmo angustiado, sofrendo, a mãe feliz, sendo entregue pela própria mãe dela, a avó do Segismundo, está desencarnada, entrega para ela, nos braços dela o Segismundo. Pois bem, mas ele sabe que vai enfrentar. Os espíritos dizem o seguinte, a reencarnação, o espírito que está reencarnando, ele mais ou menos na metáfora, ele diz assim, é alguém que vai enfrentar o mar revolto da vida com uma embarcação frágil e não sabe se vai sossobrar, ou seja, se vai afundar e morrer afogado. Ele não tem essa noção, se vai chegar num porto seguro, do qual ele tem como meta. Quase sempre há essa ansiedade em que reencarna. A não ser que seja espírito muito superior, mas mesmo espírito superior, eu me lembro de Alcione, acho que é Alcione, no livro Renúncia, eu não tenho ideia, na minha cabeça agora a ideia, quando chamaram a atenção dela, um espírito que está em Polos, uma constelação distante da Terra, ela queria voltar à Terra, porque ela ainda tinha ligações afetivas com algumas almas, e num gesto de suprema renúncia, de um sacrifício absoluto, ela veio à Terra, mas foi avisado para ela que ela poderia cair, que ela não teria nem necessidade de vir à Terra, mas ela teve coragem para vir, ela poderia cair. Porque reencarnar não é uma coisa simples. Sempre estarmos aqui como nós estamos, meus irmãos, botem a mão para o céu e agradeçam se chegamos ou nós chegamos. E continuar caminhando, porque não é realmente, é um desafio muito grande a vida terrena. Pelas ilusões das facilidades e também pelas ilusões das dificuldades que as pessoas se sentem como vítimas. Das dificuldades econômicas, vítimas de um corpo feio, vítimas de uma família complicada e tal. Na realidade, não são vítimas coisa nenhuma, é aquilo que elas necessitam. Na realidade, é um verdadeiro e importante mapa, são os melhores lugares para o aprendizado desse espírito, para a sua redenção e para o seu aprendizado verdadeiro. É muita renúncia, muitas lágrimas vão correr, é evidente, mas é o aprendizado. Jesus mostrou para nós que o caminho não foi de flores, né? O caminho foi o que chamado da Via Crucis, e a Via Crucis é a via da cruz. Aqueles que quiserem seguir após mim, tomem a sua cruz e sigam-me. Ele não disse o contrário. Assim, aqueles que quiserem seguir após mim, pegue o seu pote de perfume e siga-me. Ele não falou isso. Então, e os verdadeiros cristãos serão reconhecidos por muitos se amarem. A força que faz com que nós possamos, pelo sacrifício, vencer em nome de Jesus, com a meta no bem, é exatamente a persistência, né? É a continuidade dos nossos esforços perseverantes, disciplinados, pacientes, para irmos avançando. Aí podemos avançar numa reencarnação e chegar no final da nossa vida, sim, como vitoriosos. Podemos. Isso é possível. Aliás, nós reencarnamos para isso. Mas muitos chegam mais endividados do que entraram. Esse é o problema. Houve retrocesso, não. Houve invigilância, porque o espírito não retroage. Mas ele sai com mais dívidas, cometem mais crime do que em vidas anteriores, por invigilância, por não amor por si mesmo, por desamor, por auto-ódio, né? Então vejo como é importância a reencarnação. E quanto mais for desafiadora a experiência, quanto mais difícil for a experiência na vida, com as pessoas, com as situações, com as questões econômicas, na cultura que estiver, nós precisamos sim pedir força a Deus, nunca porque tire essas oportunidades
de aprendizado e de nossa redenção, mas que Ele nos dê a força que possa nos faltar, a suplementação de força para vencermos os obstáculos, mas não que tire os obstáculos de nós. Porque muitos fazem uma prece assim, meu Deus, tira esse obstáculo da minha vida, eu não vou aguentar. São as crenças limitadoras, eu não consigo, eu não aguento, eu não sou capaz, eu sou um verme, eu sou um lixo, ficam essas crenças limitantes, escravizantes. Não. Nós somos filhos de Deus, aprendizes da vida, e nós somos espíritos imortais, então nós temos que trocar essas crenças limitadoras por crenças proativas. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço, e vamos em frente. E se fraquejarmos, peçamos Deus força para encontrar essa super força e continuarmos caminhando sem medo dos obstáculos, sem medo dos desafios. Choremos, sim, nenhum problema, Jesus chorou também, mas que continuemos sem desânimo. É assim que é a vida. Agora, quem está nas ilusões, muitas vezes entra em algumas desilusões, aí entra em euforia de uma falsa alegria para tentar esconder a desilusão e continua na desilusão, e como a euforia não tira a desilusão, aí se enche de drogas, se enche de falsa felicidade, porque euforia não é felicidade, para tentar esconder aquela desilusão. Não vai conseguir. A única forma é enfrentar a realidade, se considerar realmente como um merecedor, um vencedor, forte, com poder suficiente para continuar a caminhada. Pedindo sim, sempre que necessário, as forças para vencermos obstáculos, mas nunca que eles saiam de nossa caminhada, senão nós não cresceremos. São com as dificuldades. É isso que está sendo dito aqui em outras palavras. Isso é que é importante para a nossa vida. Ser mais feio, mais bonito, mais rico, mais pobre, são detalhes que faz parte do estatuto daquele reencarnante. É isso que está sendo dito. Cada um de nós, a minha experiência não serve para qualquer um de vocês. A experiência de cada um de vocês, de qualquer um que estiver nos assistindo, não vai servir para mim. Porque a experiência é individualíssima. Porque nós somos indivíduos, somos únicos no universo. A experiência minha, ela só serve para mim. Não adianta alguém querer tomar as minhas dores, o meu sofrimento, não que eu sofra por ele, tadinho, que ele seja totalmente, os pais e mães, sobretudo, são muito assim. Meu filho não sofra. Não está fazendo ele ficar, infelizmente, estacionado na Terra. Que ele passe pelo que precisa passar. E quando ele estiver chorando, pode chorar com ele, mas que seja a dor dele. Porque é para ele, a lição é para ele, não é sua. Mas eu sou mãe, toda mãe é assim. Isso são retóricas, né? As mães se colocam muitas vezes como vítima, e o vitimismo cria o coitadismo, né? E o filho fica como coitadinho que vai mendigar essa chamada falsa condolência maternal. Não, vamos ajudar, vamos aconselhar, mas a experiência dele, a experiência do filho. Não há como substituir. Não traga para mim as dores dele, não, é dele. E trazer as dores do meu filho para mim não vai fazer nenhum sentido para ele, não vai resolver a situação dele. E nem a minha, vai complicar a minha. Se isso fosse possível acontecer. Também não vai acontecer, porque a dor é dele. As lições são dele, as experiências são dele. Ele precisa daquilo. Nós seremos um suporte moral, mas não querer fazer, meu Deus, eu negocio, eu sou mãe, por favor, traga para mim toda a dor do meu filho. Isso aí é uma falta de inteligência, é uma falta de educação, é uma falta de esclarecimento doutrinário, que muitos espíritas têm ainda. Não, é aquilo que o filho precisa. Peguemos nas mãos dele, podemos chorar até com ele, mas a lição é dele, não é nossa. Podemos ser o apoio, o arrimo, né? Isso é importante. Mas é dele, a experiência é dele. Nós não podemos tirar essa experiência dele. Podemos amenizar, mas não tirar. Podemos consolar, mas não tirar. Podemos realmente fortalecer para que ele continue naquelas dificuldades, não no sentido de sofrer mais, mas vencer a dificuldade, as dores, as doenças, às vezes, muitas delas incuráveis, mas que é o remédio delas. Essas chamadas doenças, tem filhos, tem mães que estão com filhos hoje no hospital sofrendo, desagregando-se praticamente, desencarnando em um processo de câncer e outras doenças degenerativas, e muitas mães, passe isso para mim, não adianta. Isso é para ele. Ele é o construtor daquilo. Ah, mas eu fui culpada também, mas ele foi a escolha dele, você pode até ter interferido, mas a escolha foi dele. A escolha é do indivíduo. Mesmo que eu tenha interferido, e por culpa não que traga para mim, isso também não vai resolver. A única coisa que eu vou resolver é compreender a situação e estender as mãos, metaforicamente falando, elevando pelos pensamentos bons, acreditando na força divina, na força de Deus, para ajudar os nossos filhos. Mas a experiência é dele. Eu estou falando dos filhos, mas serve para qualquer situação, para amigo, para mãe, para pai, marido, para esposa, para cada um tem a própria experiência. E a experiência de cada um não serve para nós. A que serve para nós é aquela que nós nos programamos, está no estatuto da nossa programação reencarnatória, para que nós possamos usar o bom senso, né? Estarmos prontos com as mãos estendidas a ajudar, mas nunca interferir
na rota de evolução, de aprendizado, de redenção de cada um. E Deus sabe o que faz. E Deus ama, Deus não pune. Porque nós achamos que é punição, não é. É uma necessidade que o espírito tem de passar pela doença, pelas dificuldades econômicas e vários outros tipos de dificuldade, e aquilo que ela precisa para humildar o orgulho e amansar a rebeldia. É simples assim. São aprendizes da vida e são imortais. Então, é transitório também. O espírito não é pobre. Ah, aquela pessoa é muito pobre. Não, ela está transitoriamente numa reencarnação de pobreza. Mas o espírito não é pobre. O espírito é luz. O espírito é centelha. O espírito é chama divina. Nós somos eternos. Isso ali é uma experiência, apenas uma experiência. Então, ele é muito pobre. Não, ele está numa condição de pobreza, mas ele não é pobre. Ninguém é pobre. Ah, mas ele é doente. Também nem doente ele é. Ele está numa condição de doença que ele criou para ele, que nós queremos para nós. Porque o espírito não é doente em essência. Nós não somos doentes em essência. Nós somos centelha e chama divina. Agora, nós criamos doença. Nós trazemos para nós doenças, porque nós somos rebeldes, porque nós transgredimos as leis da consciência, porque nós não amamos o suficiente ainda a nós e ao próximo, né? E aí, evidentemente, acontecem os desarranjos, os tóxicos energéticos, aí vem a doença mesmo, vem as maiores dificuldades. Isso é muito importante para refletir, meus irmãos, porque a dor de cada um é de cada um, e o que nós podemos fazer por misericórdia, que é a lei de Deus, que é termos compaixão. E a compaixão não é trazer para mim o que é dele, é apenas fortalecer para que ele continue a caminhar com aquilo que é dele, mas que ele caminhe com mais força com a minha compaixão. Aí é totalmente diferente, muda de figura. Eu não estou trazendo para mim o fardo dele, ele continua com o fardo com a minha compaixão, ou seja, com a minha misericórdia, com a minha compreensão, sustentando moralmente a sua caminhada, e ele vai levando o seu fardo, porque é dele. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, com o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusido a Segismundo, no caso que nós estamos estudando aqui, está devidamente traçado, levando-se em conta, primeiro, a cooperação fisiológica dos pais, a lei da hereditariedade. Segundo, o ambiente doméstico, a geografia doméstica, né, que é o território, a vida, a paisagem doméstica, o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos, sobretudo até os 7 anos de idade. Serve para Segismundo e para todos os reencarnantes da Terra, daqueles que têm os seus relativos méritos, evidentemente. Eu acho que serve para todos porque somos seres humanos. Por mais débito que tenha, a reencarnação só se complementando a partir dos 7 anos de idade, todas as crianças têm esses acompanhantes, esses companheiros, esses amigos, esses concursos fraternos de amigos que vão ajudar a completar até os 7 anos, aqueles que não estão programados para desencarnar antes. Porque as desencarnações antes é porque esse espírito está precisando passar por isso, certamente, um suicídio de vidas anteriores ou de muitas vidas anteriores, para complementar o tempo que ele, né, acabou realmente antecipando de forma rebelde. Porque o suicídio é uma atitude de profunda rebeldia às leis de Deus. Todo suicídio é uma profunda rebeldia àqueles que não querem se submeter às leis divinas da consciência. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe o nosso meio. Então ele tinha uma certa liberdade, no caso específico de Segismundo, porque ele criou um posto avançado de socorro aos necessitados no mundo espiritual. Embora ele trouxesse uma ficha de homicida e ajudando muitos espíritos, ele ficava na consciência espicaçável de remorso, no caso dele, porque ele, puxa vida, eu estou ajudando as pessoas a querer encontrar o caminho do amor, do auto-perdão, e eu sei que trago nas minhas costas um homicídio. Como é que eu vou pacificar a minha mente se eu não reencarnar para tentar reparar o homicídio que eu cometi? Por isso que ele está reencarnando. Mas ele tem muitos méritos, né? Ele realmente tem muito trabalho já realizado no mundo espiritual, por isso uma reencarnação muito específica, porque nem todas as reencarnações são exatamente iguais às de Segismundo, com mais de 100 pessoas acompanhando, ele sendo entregue no colo da própria mãe pela avó, isso é coisa maravilhosa, mas é aqueles que merecem, né? Aí o André indagou o seguinte: não poderíamos, porém, intitular semelhante prova de destino fixo, ou seja, ele já tem o seu destino fixado? E o Alexandre disse o seguinte: não incida no erro de muita gente, André. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual, ou seja, a lei do determinismo,
da fatalidade. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa, o livre-arbítrio, e, por vezes, subordinadas a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não elimina, em caso algum, o impulso livre da alma. Quer dizer, o livre-arbítrio ainda é respeitado. É claro que existem reencarnações compulsórias. Existe sim. Existe. O pai de André Luiz é um que está reencarnado compulsoriamente. Ele nem sabe como é que aconteceu o processo, está lá reencarnado e ainda vai ser de novo ainda marido daquilo que foi a mãe do Chico Xavier, do André Luiz. Então existem reencarnações compulsórias. Mas quando é compulsória, aí é a liberdade. Já que os espíritos é que escolhem as provas. Cadê o livre-arbítrio? Não, isso é muito relativo. Essa liberdade é muito relativa. Ela tem o tamanho do grau de evolução moral dentro do código de obediência às leis da consciência. Quanto mais evoluo moralmente, mais liberdade eu tenho de escolher. Se eu ficar estacionado, evidentemente eu estarei no limite do meu estacionamento em face de uma possível liberdade de escolha. Pô, não, você está aqui, você não pode escolher muito. É igual aquela senhora que queria trabalhar, ajudar os filhinhos reencarnados em nosso lar perante Clarence, e ela pede, por favor, meu filho estão sofrendo muito, eu ajudo. Você está 6 anos aqui, quantos bônus hora você tem? 300 e pouco. Minha irmã, você não tem condições, né? Você vai atrapalhar seus filhos. Você não tem nenhum trabalho em favor da própria comunidade. Minha irmã, vai lá para o campo de repouso do qual você já está há alguns anos, permaneça lá até sua consciência te colocar para trabalhar, você ter uma ficha de trabalho para você ajudar seus filhos. Então ela não tinha, pelo livre-arbítrio dela, ela não tinha crédito nenhum. Então essa liberdade ela é muito relativa. O livre-arbítrio se expande com a minha evolução moral. O livre-arbítrio mantém seu limite no limite do meu estacionamento no campo da evolução moral. Quer dizer, quanto mais bem eu pratico, mais liberdade eu tenho de escolher as minhas reencarnações, etc. E quanto mais eu sou ficar na inércia de praticar a bondade, menos capacidade eu tenho de escolher. Aí assim, ou vai ou vai. Ah, mas eu não queria. Não, tu vai, meu irmão. Tu vai reencarnar sim. Ah, mas eu... Não tem jeito, meu irmão. O seu mapa aqui diz da necessidade que você necessita. Ah, mas aí Deus pune. Não, você tem a necessidade de passar por aquilo. Até porque você passa por aqui para saber que você desconsiderou as dificuldades anteriores e você agora valorize mais. O mal que você fez, você volta para reparar, para você entender o seguinte: não se deve fazer aquele mal que você já fez. Então você vai ter que reparar os males, para aprender e gravar na sua consciência que não se pode, não se deve praticar o mal a ninguém. Por isso que você sofre. Essa é a lei. Mas as reencarnações, muitas delas são compulsórias, né? Eu digo que quase que a maioria delas acabam sendo compulsórias. Mas semelhante imperativo não elimina, em caso algum, o impulso da liberdade, do livre-arbítrio. Ainda vou ter o livre-arbítrio. No sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam uma cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Exemplo que ele está dizendo aqui, Jorge Hess. Jorge Hess, quem programou, se eu reencarnei, junto assim, como todo mundo reencarna, como todo ser humano reencarna, né? Mas quem está me acompanhando o processo de reencarnação, os dirigentes que nos acompanham, eles já têm a cota aproximada de valores que eu conseguirei nessa encarnação evoluir. Eles sabem que eu não vou dar um salto e me tornar realmente um espírito iluminado do dia para a noite. Não existe essa possibilidade. Mas eles têm mais ou menos programado essa cota aproximada dos valores espirituais, essenciais, eternos, que eu sou suscetível de adquirir pela minha prática, né? Na existência de uma reencarnação. Olha, o Jorge certamente ele poderá desenvolver uma virtude aqui, ele pode chegar nesse ponto aqui. Então ele já tem uma projeção possível da minha evolução numa reencarnação. Eles não vão esperar mais daquilo que ele já sabe mais ou menos onde eu posso chegar. Porque senão pensar assim, não, uma pessoa cheia de imperfeição reencarna cheia de luz. Não existe isso. O processo da conquista da luz é muito gradual. Nosso processo de evolução, nós teremos trilhões de anos para frente para chegar à pureza, chegar a espírito de primeira ordem, de primeira classe, espírito puro, anjo. Ainda tem muitos trilhões de anos para frente. Tudo é gradual. Então, até essa cota aproximada de conquista de valores eternos durante a minha experiência reencarnatória, ele já tem lá.
seria eles ficarem surpresos, né? O Jorge chegar, dar um pulo de só, poxa, o Jorge agora chegou, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Ele sabe mais ou menos aonde vão meus limites, o limite das minhas forças de evolução moral. Ele sabe minha história pregressa, e sabe mais ou menos qual é a minha experiência atual, e sabe aonde eu posso chegar mais ou menos. Isso serve para todos nós. Então não há saltos em nosso processo evolutivo. Eles têm nas mãos isso daí. Eles sabem mais ou menos até onde eu posso chegar. E com quem eles podem contar. Isso é importante. Então a reencarnação é muito complexa, mas é muito bem controlada. Existe isso na Terra. Imagine que coisa maravilhosa é viver e aproveitar a nossa reencarnação. O espírito que torna a esfera da carne pode melhorar essa cota, pode até ultrapassar um pouquinho, né, de valor, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio e intensivo. Ou seja, eles dão uma cota, o Jorge poderá chegar ao limite 30, vamos dizer, está até bom, né, 30, né? Mas pelo meu esforço, né, que eu começar a me esforçar, realmente me dedicar e começar a me disciplinar e obedecer quanto máximo, sem obrigação, mas obedecer a lei da minha consciência, os 30 na cota prevista pela espiritualidade de meu avanço moral pode chegar a 50. Já é um salto bom, quase 100%, né? De 30 poderia chegar a 60, seria mais difícil. Mas 50 já está um pulo muito grande. Mas é pelo meu esforço. Eles têm mais ou menos uma cota. Agora, se eu avançar por minha escolha numa encarnação, o mérito é absolutamente meu. Aí eles vão me aplaudir muito, mas eu posso ficar estacionado também. Vai depender da minha escolha. Me rebelar. Muitos se rebelam e se matam. Né? Não acham que conseguem matar a vida. Mata o corpo. Não mata a vida porque a vida é uma fonte inesgotável. Não há como matar. Só Deus. Deus que deu a vida, Deus não tira a vida. Né? Então, considerando essa realidade, ainda para terminar a nossa live de hoje, para quarta-feira dar continuidade, nós podemos ultrapassar essa cota ou até nos distanciar dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhes foram conferidas. Em outra, eu dou um exemplo para fechar a nossa live. Eu tenho 2 casos de A Caminho da Luz, que o André Luiz nos mostra, que o Emmanuel nos mostra, da reencarnação de 2 missionários. São os clássicos missionários citados por nós espíritas quando queremos falar de alguém que tinha uma missão e falhou na missão. Um foi exatamente o que criou o Maomé. Maomé ele criou através do Alcorão. Ele veio preparado para cristianizar o mundo no mundo árabe, né? Levar o evangelho, porque no mundo ocidental estava tudo avacalhado, me perdoa a palavra, e ele queria realmente, ele recebeu uma missão de reencarnar entre as tribos nômades, entre os árabes ali no Oriente, para levar o evangelho. Ele criou a própria doutrina dele e criou o islamismo. Falhou na missão. Isso foi o que Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. Ele falhou. Ele não cumpriu a sua missão. Tanto é que ele acabou realmente se desregrando e na área da sexualidade, na área do poder material, na área do poder pessoal. Ele foi preparado até com mediunidade, né? E acabou realmente se desviando. Ele não cumpriu a sua missão. Isso é o que Emmanuel fala. E um outro também que deveria cumprir a missão para deixar sedimentadas as bases das estruturas sociais da França para receber o espiritismo foi Napoleão Bonaparte, que era preparar exatamente as questões políticas, econômicas, culturais e sociais da França para que o espiritismo viesse num solo mais bem preparado, bem administrado. Ele falhou porque ele criou a ideia do imperialismo, né, a ideia imperialista, né? Começou a querer tomar conta de outros povos e invadir outros povos e tal, perdeu a missão dele. Então, veja, havia uma cota de possibilidade de avanço desses dois, e eles falharam. E é o que ele está dizendo aqui, né? Então, nós temos uma cota de chegar a 30. O Jorge, se ele for uma pessoa boa, virtuosa, ele pode chegar a essa cota aqui de 30. Estou dando um número aqui hipotético, né? Mas eu posso, dentro dessa possibilidade em que ele estabelece uma perspectiva de cota e ficar até abaixo do que eu entrei. Houve retrocesso? Voltando àquilo que eu disse. Não houve retrocesso. Eu apenas compliquei o meu processo de caminhada. Porque eu posso cometer crimes maiores. Eu posso cometer crimes maiores que eu já cometi anteriormente. Então, a espiritualidade que tinha uma possibilidade de eu dar uma avançada e de repente, eu fiquei estacionado e compliquei ainda mais a minha estrada por débitos adquiridos, diante de uma escolha muito mal direcionada, né? Uma escolha do mal, de fazer o mal. Então a reencarnação tem essas coisas também. Nós podemos progredir e estacionar, e esse estacionamento nos traz reencarnações futuras mais complexas ainda. Tá? Bom, vamos ficar por aqui para que quarta-feira que vem possamos dar continuidade a essas reflexões. São reflexões
Eu acho que tem a sua complexidade, sim, para que nós possamos entender melhor, mas que possamos ter realmente mais segurança quando nós nos tratarmos de nós mesmos como reencarnados. Toda a dificuldade que os espíritos tiveram para manter-nos aqui no corpo físico. Valorizar esse nosso corpo, valorizar essa nossa encarnação, valorizar a nossa experiência, chorar, se tiver que chorar, chore, mas valorizar as nossas experiências, né? Sabendo que a experiência é nossa, vale para nós, não adianta querer terceirizar. Tem aqueles, não, que meus mentores carreguem todas as minhas dificuldades para ele, para que eu caminhe com a minha tranquilidade, com a minha felicidade, uma verdadeira diversão na reencarnação, como realmente estivesse em turismo aqui na Terra entre as pessoas. É uma ilusão muito grande que as religiões nos impõem, né? É isso, meus irmãos. Quarta-feira que vem vamos dar continuidade. Esse assunto é sério, é um assunto que nós temos realmente que levar muito a sério, todo assunto espírita. Mas esse é mais sério, nós estamos lidando conosco, a nossa reencarnação. Como nós estamos tratando o nosso corpo, como nós estamos tratando a nossa atual encarnação, como nós estamos tratando aos amigos, a nossa família, aos chamados inimigos também, como é que nós tratamos. Se nós estamos realmente complicando o nosso programa reencarnatório e os nossos propósitos. Né? Para encerrar, nós temos um programa. Berço ao Túmulo é um programa, tem várias experiências aí em um território em que o nosso mapa vai estar incluído, com influência externa e interna. Pois bem, mas dentro dessa programação, desse plano reencarnatório, nós temos propósitos. O propósito é desenvolver virtudes. Nós somos convidados em cada reencarnação a fazer o bem. Então o convite é fazer o bem. O que mais me incomoda no mal? Vamos exercitar a virtude que é contrário exatamente ao vício do mal que me perturba. Né? Voltando à questão. Eu sou muito irritado, então qual é a virtude que eu posso transmutar a minha irritação, que é uma coisa que me incomoda muito? É a paciência. Então vamos aos poucos, no meu caso, desenvolver o propósito da paciência. E ao desencarnar com uma cota boa de paciência, com certeza eu logrei muito êxito numa encarnação. E veja que eu não preciso desenvolver todas as virtudes do mundo. Bastou uma. Se eu conseguir bem nessa uma, com certeza eu dou um salto de qualidade da minha vida. Eu já me torno uma pessoa paciente. Muitas outras coisas eu vou conquistar com o tempo, com outras encarnações. Mas aqui eu conquistei a paciência. Estou dando uma. Existem vários outros vícios que precisam ser transmutados. Cada um tem aí um propósito. Né? Talvez o meu seja esse mesmo, que eu sempre falo nisso. Né? Talvez o meu grande propósito seja realmente, aos poucos, transmutar a irritabilidade em paciência, em serenidade, e assim vai. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente na próxima quarta-feira continuar essa nossa reflexão. Um grande abraço, um bom final de semana para todos vocês. Muita paz.